Hoje o tema é timidez no tempo das mídias sociais. E é interessante, né? Porque somos duas introspectivas aqui e Milena está fazendo um desafio de fazer, e é engraçado, na vez dela, é, ela não consegue entrar, né? A gente já viu que o perfil dela é público. Eu mando convite, ela manda convite para participar da live e ela não está conseguindo. Vamos lá, Milena entrou de novo, mandou a solicitação. Bora ver se dessa vez vai, Milena. Ah, bora ver. Milena, agora! Boa! Finalmente! Eu disse a Milena, eu desfiz a primeira live e eu disse, Milena, a gente vai tentar até conseguir, mesmo que ninguém assista, a gente faz essa live. Oi, Lu! Entrou de novo. Obrigada, Luísa, por entrar de novo. Deise entrou de novo. Obrigada. Obrigada, Deise, por entrar de novo. E agora a gente tem também a minha cunhada, Angela, que está assistindo, entrou. E a gente vai para mais tarde, né? Tassi. Pronto. Era uma barreira de terror, certo? Inicial. Mas a gente superou a barreira de terror e estamos aqui para falar sobre personalidades. Bom dia, Tassi. Tícia, eu confundi. Michele voltou, muito obrigada, Michele, por ter voltado. Marília voltou, minha enteada. Obrigada por ter voltado. A gente está aqui como duas personalidades introspectivas e tímidas, Tímidas. tá? Introspectivas e tímidas, para falar sobre como é que é ser essa pessoa. Dani voltou também. Como é ser essa pessoa, com essa característica, numa época onde tudo se faz se expondo para um público, né? Michelle está dizendo que está fazendo feira e assistindo. Oh, que coisa mais fofa é essa menina. Obrigada, meu amor. Então, aí a gente, o tema é, de novo, timidez no tempo das mídias sociais. E aí, eu vou pedir para a Milena fazer a apresentação que a gente combinou da identidade profissional dela, que eu acho importante. Vai, Milena, é com você. Bom, primeiro, bom dia a todo mundo e obrigada aí pela paciência e compreensão, né? Como Nanda falou, isso também é até uma forma de eu mesma me exercitar, né? E a barreira do terror, talvez a gente explique aqui um pouquinho depois para as pessoas compreenderem melhor. Mas, enfim, meu nome é Milena, né? Como a Nanda falou, eu facilito também processos de autoconhecimento, basicamente através da metodologia da Louise Hay, né? Com atendimentos particulares ou com, tipo, aulas, né? Com palestras, coisas semelhantes. Então, de uma forma geral, é isso, pessoal. Eu espero que a gente possa contribuir um pouquinho, trocar um pouco de ideia sobre essa questão da timidez, né? E como exercitar um pouquinho e aceitar um pouquinho ela. Isso. Milena é coach do método Luiz e Rei. Está também acrescentando o curso de psicologia no currículo dela, certo? Ela já é uma profissional da área formada como coach. E está acrescentando agora fez uma transição de carreira, né? Então, esse também é um tema muito interessante que Milena podia trazer, mas a gente escolheu hoje vir aqui como duas pessoas introspectivas, duas pessoas tímidas, certo? E o tema é esse, e a gente vai se colocar como essa característica, tendo essa característica. E hoje a gente vai falar sobre isso. Então, a gente fez uma pautinha, tá? E vou seguir aqui a minha pauta. Sim, uma coisa importante a gente tinha um título enorme, né? É timidez no tempo das mídias sociais que valoriza a exposição. Então, Nessa época.
É um desafio. Uma época onde há uma valorização muito grande da exposição. As pessoas precisam estar nas mídias sociais, né, para serem vistas. E esse é o ponto fundamental dos tímidos, né? Pois é. A gente começa a se achar errado ou com um defeito, porque não se sente, não é nem à vontade, não é uma questão de se sentir à vontade, mas não se sente predisposto, querendo fazer isso, né? E todo mundo fica dizendo que se você não estiver na internet hoje, você não está no mundo. Né? Você não existe, né, praticamente. Você não existe, né? Bom, aí a gente começou a conversar da gente, que a gente conversa antes, né? Querendo saber a diferença entre timidez e introspecção. Você vai falar, Milena, a diferença? Bora falar. Vamos falar um pouquinho. Né? Porque eu acho até que é uma coisa que é bastante confusa. E a gente conversando, eu e a Amanda, né, por exemplo, lendo um livro que a gente vai comentar um pouco aqui, é o livro O Poder dos Quietos, um livro interessantíssimo, que eu acho que é muito bom, inclusive, ficar como sugestão para aquelas pessoas que se identificam com essa questão da timidez e da introspecção, né? Porque a timidez ela é muito mais uma característica de uma pessoa que não gosta muito de estar nessa situação de exposição. Porque ela se sente avaliada, se sente julgada, ou mesmo envergonhada de estar numa situação de exposição. Né? Isso seria a característica da timidez. E a característica de uma pessoa introvertida, que é outra coisa. Né? Que essas coisas às vezes se misturam na nossa fala coloquial do dia a dia, né? Mas a introspecção, ela tem muito mais a ver com um processo de a pessoa trabalhar interiormente, né? Uma pessoa que gosta de refletir, que gosta de ter seus momentos a sós, né? Que precisa pensar para tomar suas decisões. Então, não necessariamente a pessoa introspectiva é uma pessoa tímida. Porém, a grande maioria dos tímidos são introspectivos. Daí essa confusão que a gente costuma fazer. Mas é importante clarear. Às vezes a gente até estranha, né? Uma pessoa dizer, eu sou tímida. Não, como você é tímida, né? Você fala em grandes grupos, você aparece na internet, você aparece na televisão, e às vezes a gente acha que a pessoa não é tímida. Não, ela é extrovertida. Ela pode ser tímida e superar a timidez dela, né? Se colocando perante uma situação de exposição. Então, eu acho bastante interessante essa distinção. Até para a gente desmistificar um pouco, né, Nanda? E a gente, na nossa conversa, a gente percebeu que é como se fosse 3 graus, vamos dizer assim. Eu estava chamando de introvertido, né? Mas não, eu estava chamando de introspectivo, mas é introvertido. A palavra correta é introvertido, não é introspectivo. Tá? Então, vamos lá. Tem o introspectivo, o introvertido, tá? Tem o tímido, e tem a pessoa com fobia social. Sim, que é outro nível. Coisa. É outro nível. A fobia social já é uma patologia. A timidez não é uma patologia. Isso. A fobia social é uma patologia. Certo? Então, temos 3 graus. O introvertido, ele não é uma pessoa que está doente, com algum problema. Ele é uma pessoa saudável. Né? Nós somos saudáveis, nós não somos pessoas adoecidas, só somos pessoas que preferimos estar nos bastidores, estar com menos pessoas, não se colocar em posição de exposição, onde tenha vários olhos voltados para a gente. Certo? E quando a gente é colocado numa situação como essa, certo? Pode, e sem querer, sem estar preparado para isso, a gente pode sim desenvolver uma timidez no sentido de ficar um pouco com medo disso, certo? Não um medo patológico, como na fobia, mas um pouco assustado de fazer isso, porque tá achando que vai todo mundo criticar, vai notar que a gente não tem tanta desenvoltura, né, para falar e até raciocinar, porque quando eu estou numa situação dessa, até para raciocinar, para mim é complicado. É parecido com aquele branco que dá, né? Quando a gente tem uma vergonha que está... Então,
isso, a pessoa fica nervosa, dá um branco, fica toda atrapalhada, né? Isso. E acha que todo mundo vai perceber, né? Nem sempre é perceptível, mas... Nem sempre percebe, é verdade. Muitas pessoas dizem que ninguém percebe quando eu estou nervosa. E eu fico, por exemplo, nesse momento, eu já não sinto mais tanto nervoso como eu sentia nos começos das lives, mas o meu raciocínio não é o mesmo. Não é o mesmo quando eu estou de 1 para 1. Só de imaginar que tem mais pessoas me vendo agora, nesse instante, além de Milena, certo? O meu raciocínio já não fica tão fluido, vamos dizer assim. Mas isso ainda não é uma patologia. Numa patologia, eu teria reações físicas tão fortes que me impediriam até de ligar a câmera para fazer isso. Só de cogitar a possibilidade, talvez eu já entrasse num processo de estresse, de tensão, né, de ansiedade. E não pensaria em nada, não ficaria muda mesmo, ficaria... Tem gente que até desmaia, né? Passa mal e desmaia, inclusive. A Tamanho pressão o sofrimento, né? E aí eu falei a palavra muda, e eu me lembrei daquilo que a gente estava falando mais cedo, né? Pessoas introspectivas, principalmente na adolescência, porque eu vivi isso muito na minha adolescência, e eu acho que Milena também, quando está num círculo de amigos, adolescentes normalmente ficam com pessoas, né? Normalmente não falam. E são taxadas de mudinha. Eu era mudinha, eu era taxada de mudinha. E aí a gente quis também deixar registrado nesse vídeo, para os adolescentes que assistirem isso depois, né? Ou para os adultos que estão e conhecem adolescentes assim, por favor, não chamem eles de mudinhos. Não tragam o foco das atenções para ele, dizendo assim, fala alguma coisa. Como é que o pessoal falava para você, Milena? Entrou mudo e saiu calada. Pera aí, dá Certo. licença aí que eu quero falar um pouquinho. Isso. Não, cala a boca, Milena, que eu quero falar. E Milena calada, certo? O que acontece? Nessas horas, parece uma piada, pode ser engraçadinho para outras pessoas, mas para a pessoa que está lá, querendo que ninguém saiba que ela está ali, botar o foco, e o foco numa coisa que ela acha que é uma dificuldade, porque eu acho que se eu soubesse, na minha adolescência, que isso não é uma dificuldade, né? O cara está dizendo que você troca de assunto. Milena, quando acontece isso com você, você troca de assunto, né? Então, quando fica o centro das atenções, talvez quando alguém aponta que você não está falando, né? A gente, quando estava adolescendo, achava que tinha alguma coisa errada com a gente. Se a gente entendesse que não tem nada errado, a gente podia até dar uma resposta. Não, cara, eu simplesmente só falo quando eu acho que eu tenho alguma coisa a acrescentar. Então, para ouvir minha voz, vai levar muito tempo. Então, pode ficar tranquilo. Talvez a gente até ficasse agoniado se alguém apontasse isso para a gente. Mas como a gente acha que a gente está errado, E esse momento da adolescência é justamente aquela fase, né, mais difícil, onde a gente tenta se firmar um pouco mais, a gente tem um monte de dúvida, né? E você está nessa situação de timidez e você é apontado, isso não favorece para que você desenvolva as suas características mais positivas em relação a esse lado, né, de timidez ou de introspecção. E a timidez, ela naturalmente, as pessoas que são tímidas, e aí quem quiser pode até fazer seu comentário aqui também, mas eu posso me colocar, porque eu sou tímida, melhorei, mas venho tentando melhorar cada dia, superar essa dificuldade, mas essa questão da timidez, a gente tentar tratar ela com um pouco mais de naturalidade e de aceitação dela, né? Para que ela não bloqueie tanto a gente, porque diferente da introspecção, o introspectivo, ele gosta de ser introspectivo. O tímido, ele não gosta de ser tímido. Ele gostaria de não ser tímido. Mas como não ser?
Isso é uma característica intrínseca, vamos dizer, minha. Né? Como não sei, eu posso tentar superar um pouco essa dificuldade da timidez. Mas eu creio, né? E se alguém tiver uma experiência diferente, eu acho que dificilmente eu deixarei de ser tímida. Né? Eu posso diminuir um pouco o grau dessa timidez, né? Aprendendo recursos para lidar com isso quando as pessoas me expõem a essa situação, vamos supor, né? De dizer, você está calada, não sei o quê, né? Ou seja, se eu sou tímida, eu quero já estar um pouco sem estar na exposição. E quando você chama a atenção, eu tenho que arrumar recursos para sair disso, como a Karina falou aqui, né? Troca de assunto. Mas quando a gente é jovem, a gente não sabe os recursos. Né? E eu mesma, em alguns momentos, eu me distanciei de algumas pessoas que, por diversas vezes, apontavam para mim e diziam, você é tímida, por que está tão calada? Milena entra muito e sai calada. Eu não tinha esses recursos, porque eu era muito mais nova. E eu acabava saindo dos grupos e perdendo a oportunidade até, né, de conviver com algumas pessoas que às vezes eu gostava. Né? Então, assim, o que a gente quer colocar aqui é para que aquelas pessoas que vivem com isso, que percebem essa dificuldade, possam também facilitar mais essa interação do tímido, ao invés de expô-lo, porque isso vai dificultá-lo, na realidade, a superar. Isso. Então, Milena trouxe isso como, vamos dar dica, né, de como as outras pessoas podem ajudar a pessoa que percebe ser tímida ou só introspectiva, né? Não é o introvertido, não precisa, como a gente disse, não precisa ser um tímido, mas ajudar aquela pessoa, inclusive a falar. A Tícia falou aqui, ó, fico feliz que a gente está enfrentando, né, a timidez, e que eu particularmente estou enfrentando essa timidez, porque ela acredita, ela escuta as minhas palavras como coisa boa. Né? Então, se eu não tivesse enfrentando isso, ela não estaria me ouvindo agora. Pelo menos foi isso que eu entendi que ela falou. Então, olha, Michele está dizendo aqui, ó, minha timidez, é exatamente isso que é timidez, viu, Michele? É por receio de julgamento. Timidez tem muito isso mesmo. Certo? Essa insegurança, né? Essa insegurança de ser avaliado, né? Mas vou te dizer uma coisa, viu, Michele? Se a gente está olhando o julgamento fora, é porque tem julgamento dentro. Então, o julgamento fora é um reflexo do nosso próprio julgamento. E é isso que a gente estava falando. Como tímido, como introvertido, ele se acha errado. O certo é ser extrovertido, certo? Então, como a gente acha que está cometendo um erro, a gente se julga muito. Certo? E quando eu me julgo, eu começo a ver as outras pessoas também me julgando como uma pessoa errada. E quando eu me julgo, eu diminuo a minha capacidade de enfrentar aquilo ali, né? De obter as estratégias. Exato. Eu estava até dizendo a Milena, Milena, quando eu fiz terapia, eu fiz 12 anos de terapia. Uma das coisas que eu queria era me transformar em extrovertida. Nessa época eu nem sabia essas coisas, nem nada. Eu queria ser Silvio Santos. Olá, bom dia. E eu não consegui isso. Eu fiquei muito frustrada com o meu desempenho na minha psicoterapia, porque eu melhorei, como disse Michele também, que já melhorou bastante, certo? Eu também melhorei, mas eu não me tornei uma pessoa extrovertida. E eu achei que eu tinha falhado por um tempo. Eu achei que eu tinha falhado na minha terapia, porque eu não tinha me transformado. Hoje, lendo o livro O Poder dos Quietos, eu entendendo que eu tenho uma característica, não sim, outra coisa, a Kari está falando aqui, que sente timidez quando os assuntos ela entende que não domina. É outro momento que normalmente a timidez aparece. Tanto é que para estar aqui, eu escolhi só falar de mim. Eu não sei se vocês perceberam, mas até agora eu não falei de teoria, de técnica, de quase nada. Eu falo de mim. Por quê? Porque sobre mim eu domino. Eu não vou me colocar para falar de uma técnica, porque eu nunca acho que eu estou dominando nada. Certo? A Kari está dizendo que tem timidez para isso, mas se percebe uma pessoa extrovertida. É o que Milena
estava falando ainda agora, certo? A maioria dos tímidos são introvertidos, mas há extrovertidos que também têm timidez, que é o hábito de Não, eu digo que é a vergonha dessa exposição, né? De um julgamento, de um vexame, alguma coisa semelhante, né? Fica idealizando isso na cabeça, né? Isso. E aí, com isso, a gente começa a olhar, às vezes as pessoas nem estão julgando a gente. Às vezes as pessoas nem estão prestando atenção na gente. Mas a gente está tão focado nisso, que a Ari está dizendo que é timidez pontual. É timidez pontual. E a timidez é pontual mesmo. Ela não se coloca em toda hora, não. Você não é tímida com todas as pessoas, você não é tímido em todas as circunstâncias. Mesmo a pessoa introvertida, ela não é tímida em todas as circunstâncias. Por exemplo, eu não sou tímida na minha família. Com o meu grupo familiar, eu sou tímida. Eu falo à vontade. Agora, se é uma pessoa que eu não conheço, eu fico calada por um tempo, tentando me acostumar com aquela pessoa. Se é uma live, certo? Eu fico tímida, eu fico com medo do julgamento. E não é uma questão consciente, não. Eu não entro na live dizendo, olha, as pessoas vão me julgar. Não, eu não estou nem lembrada disso, que as pessoas me julgam. Simplesmente o mecanismo já está lá. E aí eu só sinto nervoso, que já é o resultado da ideia, da crença. Pessoas vão me julgar. Quanto mais o ambiente, né? Vamos dizer, quanto mais eu me sentir à vontade naquele ambiente ou com aquelas pessoas, menos tímida eu vou me sentir. Exato. Quanto mais confiança eu tenho de que aquelas pessoas vão acolher quem eu sou, menos timidez, mesmo que eu erre. Se as pessoas. É o que chama de ambiente seguro. Ou seja, é um ambiente onde você não vai passar vexame. O ambiente seguro é o ambiente que você não vai passar vexame, que você não vai ser reprovado, que você não vai ser. Que você acha que não vai ser reprovado, que não vai ser. Como é que a gente diz, meu Deus? Reprovado, criticado, condenado, humilhado, que não vão rir de você se você disser alguma coisa incoerente ou uma tolice qualquer. Se você entender que ninguém vai rir de você ou rir maldosamente, porque pode até rir com você, mas assim, não maldosamente, lhe rebaixando, você não vai sentir timidez. Timidez é a ideia de que você em algum momento vai ser humilhado. E você nem está com aquilo na cabeça constantemente, na forma consciente. Você só sente o resultado disso, né? E aí eu vi aqui uma coisa que Milena trouxe, que é os antônimos de timidez. Tu estás aí com a tua lista, Milena, dos antônimos que a gente falou naquele dia? Eu me lembro que tinha colocado, né? Como se fosse a falta de coragem, a falta de ousadia, né? O contrário de timidez, por exemplo, teria falta de coragem e falta de ousadia. Aí Milena, refletindo sobre ela, não, mas eu tenho coragem em muitas vezes. Eu sou ousada em alguns momentos. Então, como é que o antônimo não pode ser isso? A gente chegou a uma conclusão sobre o antônimo de timidez? A gente chegou a um consenso de que tem muito mais a ver com a questão da falta de vergonha que tinha, né? E a coragem, né? Porque se eu não tenho vergonha, eu tenho mais coragem para essa exposição, né? Mas dos antônimos que falavam de falta de ousadia, essas coisas, eu não concordo com esse significado que é atribuído. Sim. Um tímido pode ser bastante ousado. No livro O Poder dos Quietos também diz isso, e dá o exemplo logo de início de uma mulher negra dos Estados Unidos chamada Rosa Parks, que na década de 1950, ao fazer um gesto de não se levantar de um banco que era reservado para os negros, para dar lugar aos brancos, ela acionou silenciosamente, só dizendo, eu não vou me levantar. Ela só disse isso, eu não vou me levantar, e ficou sentada. Né? Ela desencadeou toda uma revolução e teve o Martin Luther King como a pessoa que estava à frente disso. Mas ela começou, e ela era uma pessoa dita quieta, calada para dentro, mas também foi muito ousada naquele momento. Então, o tímido não é uma pessoa que não é ousado. O tímido é apenas, o tímido ou mesmo o introspectivo, é uma pessoa que se sente melhor
né? Quando está com menos pessoas, quando ele é menos visto. O tímido, porque tem lá a programação de julgamento em cima dele, e ele não quer ser julgado, ele não quer ser rebaixado, certo? Ele vai se sentir mal se for rebaixado, muito mal. E aí talvez uma cura para a timidez fosse a permissão interna dentro de você, né? Permissão dentro de você mesmo. Sim, ok. Outras pessoas podem tentar me humilhar. E tá tudo bem. Certo? E outra coisa, Oi. E outra coisa, Nanda, que a gente também estava falando, eu não sei se foi hoje ou foi essa semana, aquela questão da honestidade e da aceitação. Eu posso assumir que eu sou tímida, vamos supor, aqui, por exemplo, nesta live, e isso provavelmente vai me deixar mais confortável, porque vocês já estão cientes disso, né? Ao contrário de eu tentar colocar-me aqui como uma pessoa não tímida ou uma pessoa extrovertida, tentando criar uma situação que não é a realidade, e isso vai me colocar num processo de sofrimento muito maior, porque eu estou tentando ser quem eu não sou, eu estou tentando transparecer quem eu não sou. Se eu deixo transparente, se eu sou honesta, né, fica muito mais fácil, né, de eu lidar com essa dificuldade. Porque as pessoas tendem até a acolher mais. Na medida que eu aceito, as pessoas tendem a acolher mais e ser mais compreensivas até, né, com eventuais dificuldades. Sim. A gente chegou nessa conclusão conversando, né? Que quanto mais a gente aceita nossas características e pode se colocar dentro delas, menos assustado a gente fica também. Né? Menos assustado. E pode ativar nas outras pessoas o gene do altruísmo, ou seja, de colaborar para que a gente se sinta bem. Normalmente a gente faz. Se a gente está tentando ser quem a gente não é, a gente perde muita energia nisso. Então, uma das formas também de lidar com isso é simplesmente dizendo, ok, eu tenho timidez, e tá tudo bem a timidez, que é uma coisa que Luiz Rey fala muito, né? Eu decido me amar exatamente como eu estou agora, como eu sou. Deixa eu só dizer aqui que Michelle fez uma contribuição legal. Ela disse que na adolescência dela, o pai recomendou que ela não desse opiniões, para não se expor, porque era perigoso a pessoa ter opinião, né? E depois ela começou a perceber que tirava 0 nas apresentações da escola, porque não tinha coragem de falar, porque entendeu que era perigoso falar em público, ter opinião, né? Também Kari falou aqui, o rótulo de tímido não é posto socialmente como característica, e sim como defeito. A gente chegou nessa conclusão também, e isso dificulta a própria aceitação, é fato. Então, veja, os pais da gente, como disse Michelle, terminam para proteger a gente, porque tenho certeza que essa fala do pai de Michelle foi para proteger ela. Olha, não fala não, porque aí você pode ser machucada, certo? E aí depois de entender a gente, entender como um risco, como um defeito, e não como uma característica, a gente fica muda mesmo. Eu me lembrei de outra coisa, viu, Nanda, dessa sua fala, e eu acho que juntando com o que a Michelle falou, você veja, nesses tempos de mídias, né, ainda mais, porque o que a gente fala é muito mais julgado e a intolerância de opiniões divergentes é muito maior. Então, eu estou num grau de exposição muito maior, porque hoje tudo são mídias, e as pessoas hoje em dia estão muito menos tolerantes a opiniões diferentes. Então, a minha tendência é o quê? Então é melhor eu não falar. É melhor, né? Como o exemplo que o pai dela deu. Não fala, né? Não dá a tua opinião. Isso. Agora, tu imagina, eu sei que as meninas nasceram na mesma época que a gente, numa época que não tinha rede social, certo? Agora, tu imagina uma pessoa tímida, numa época que, se você não está na rede social, você nem existe. Como é que não é? Com essa característica, né, que a gente vai se expor para uma possibilidade de muito mais pessoas lhe julgarem, lhe criticarem,
né? Por exemplo, agorinha mesmo, eu fiz um comentário numa postagem de outra pessoa sobre tubarão. E aí eu disse que o tubarão o tubarão tigre não atacava pessoas. Pronto. Umas 5 pessoas já me refutaram. Que história é essa? O tubarão tigre ataca 100 pessoas, né? 5 pessoas fizeram um comentário em cima do meu, quase me dizendo, sua burra, tá falando besteira aí, certo? Como eu já tratei essa coisa da timidez, quando eu for responder, eu digo, ok, então vamos tirar o tubarão-tigre da lista. Ok, pronto. Vocês sabem mais sobre tubarão do que eu, ok, certo? Tá tudo bem. Inclusive, uma pessoa me chamou de burra, certo? Porque eu não sei sobre tubarão-tigre, neste momento, não pode me qualificar totalmente como burra. Eu não sei sobre tubarão-tigre. É uma coisa que eu não sei só. Isso não me faz uma pessoa burra. Aliás, se a gente for pensar, não existe pessoas burras. Ou seja, completamente que não sabe de nada, mesmo pessoas com deficiências intelectuais aprendem. Sabem de coisas dentro da condição dela. Então, a gente tem muito medo de ser risível, de ser rebaixada, mas a gente começa a entender, certo? Está tudo bem uma pessoa ter opinião negativa sobre a gente, fica mais fácil. E como disse Milena, a gente, sendo a gente, podendo acolher a gente mesmo, entendendo como uma característica, não como um erro, como um defeito, certo? E aí a gente também conversou sobre isso, né, Milena? Por que é, então, que a gente tem uma tendência a se perceber como errado? E aí eu coloquei a possibilidade, a neurociência trouxe para a gente o conceito de viés negativo. Viés negativo. O cérebro da gente foi programado para pensar no que pode dar errado e não no que pode dar certo. Eles chamam isso de viés negativo. Então, naturalmente... Ameaça, né? Eu fico atenta à ameaça para tentar me proteger, né? Exato. É uma proteção. Então, é muito natural que chame mais a atenção a gente. Aquilo que machuca, dói, cria risco, dá errado. Então, é muito mais fácil a gente memorizar as experiências desagradáveis do que as agradáveis. É muito mais fácil a gente memorizar e internalizar o perigo do que estar em segurança. E é por isso que a gente termina fixando mais que a gente tem um problema, que a gente está errado, que é muito ruim ser ridicularizado. Eu passei por situações de vexame na minha infância, na minha adolescência, por meu jeito de ser. Na escola, em casa não, mas na escola eu passei. As outras crianças riram de mim, porque eu passei muito tempo achando que era só isso que me fazia ter dificuldade de ir a público. E não era, tinha isso também. Mas tem a minha característica introvertida, que desgasta energia, que é a característica mais marcante de um introvertido, é que na exposição ele gasta muita energia. É muito desgastante para ele, ele não repõe energia, assim como o extrovertido faz. O extrovertido repõe energia quando está falando em público, quando está falando com muitas pessoas, quando está em contato com muitas pessoas. O introvertido, ou introspectivo, ele não faz isso. Ele gasta energia, ele recompõe a energia dele na solidão, na solitude, com ele mesmo, certo? E eu não sabia disso. E é exatamente isso. Eu tinha, inclusive, por muito tempo, eu achei que eu não gostava de pessoas. Aqui a Ângela está falando. A Lé está curiosa do porquê você achou que o tubarão não atacava, o tigre. Sei lá, minha irmã é especialista em peixes, em mar, essa minha irmã mais nova. Eu achei que o tubarão-tigre, assim como o lixa e o martelo, eram dos tubarões que não achei. Não sei de onde foi que eu tirei isso, não. Vou pesquisar depois. Minha irmã, então, também está me dizendo que eu estava equivocada. Provavelmente o tubarão-tigre ataca mesmo. Mas eu coloquei ele, Ângela, na turma do lixa, do cação-lixa e do martelo. Sim, foi cisma. Pronto. Respondi daí. Não tem nada a ver com a história.
Mas assim, pronto. Então, tudo bem eu não saber isso. Ok, eu não sou especialista nisso. Olha, e tudo bem eu não saber nem na área que eu sou especialista. Porque na área que eu sou especialista, eu nem gosto de achar que eu sou especialista em nada, mas assim, na área que eu me dediquei, vamos colocar assim, eu não sei de tudo. Eu não sei de muita coisa. Aliás, eu não sei mais do que sei. Então, se a gente está tranquilo com isso, se uma pessoa corrigir a gente, se uma pessoa, até por maldade mesmo, quiser rebaixar a gente pode dizer, ok, eu não sei mesmo isso. Eu falei porque veio na minha cabeça e eu ousei falar. Está errado? Então vamos corrigir. Pronto. E quanto mais a gente se sentir bem com isso, menos tímido a gente fica. Porque o tímido está com medo exatamente de ser risível, de ser humilhado, de ser rebaixado. Quanto menos a gente tem medo disso, menos medo a gente tem de não saber, né? Ou de falar uma coisa porque cismou daquilo, como o tubarão-tigre. Sim, cara, pronto, eu não sei falar. Porque eu fiquei na dúvida até. Mas eu disse, vou botar na minha cabeça, então vou botar. Pronto, escrevi lá. Pronto. Então tá tudo bem. E foi um exercício, eu nem tinha ligado isso, mas foi um exercício para timidez isso. Ver as pessoas me corrigindo e dizer, ok, quando eu acabar aqui, eu vou lá responder. Vamos tirar o tubarão-tigre da minha lista. Pronto! Né? E aí, morri por causa disso? Até erro de português hoje em dia, quando eu percebo que cometo, eu cometi um erro, eu escrevi a palavra hedonista recentemente, sem H, porque não é uma palavra que eu escrevo muito, certo? E eu escrevi sem H. Aí minha mãe, que leu o texto, disse, minha filha, você escreveu hedonismo sem H. Eu acho que passou uma semana, porque ela não leu logo de cara. Isso passou um tempão. Eu digo, mãe, eu fui ver, é mesmo, era com H. Eu disse, fui lá, corrigi, mãe. Pronto. Ninguém me corrigiu publicamente, minha mãe me corrigiu particularmente. Mas, assim, poderia ter alguém dizendo, burra, hedonismo se escreve só com E, não, tem que botar o H na frente. Quis dar uma de chique, falando uma palavra difícil, não se deu bem. Né? Isso está dentro da minha cabeça. Mas, como eu estou mais tranquila com isso, eu nem nervosa fiquei. Eu disse, eita, errei mesmo. Vou corrigir. Corrigi. Podia ter deixado lá, sem H mesmo. Já foi sem H, vai sem H mesmo. Mas eu corrigi, porque minha mãe me pediu. Então, eu corrigi. Certo? Então, na medida que a gente vai se sentindo mais à vontade com errar e que outra pessoa pode rir da gente, certo? A gente vai ficando mais tranquila. Bom, tem mais coisa pra gente falar. Deixa eu ver aqui no nosso... Tá lembrada? Fala. Tu tá falando do viés negativo. O viés negativo, que vai. Pode dizer assim, que a gente tende a se prender às características, aos aspectos, vamos dizer, que são mais desafiadores dentro do perfil, né? Do introspectivo e do tímido. Mas, por exemplo, ao ler o livro, eu digo, poxa, eu estou me prendendo a uma parcela menor. E existe uma parcela de tantas coisas boas dentro desse perfil, né? Como, por exemplo, a capacidade de ter foco, a capacidade de concentração, de se conhecer melhor, por ter um pouco mais esse olhar, né, introspectivo, você acaba compreendendo um pouco melhor, né? O que é que você tem de bom, né? Tem alguns exemplos citados no livro até, que eu não me recordo agora, de grandes personalidades que têm esse perfil, né? E falam, inclusive, por exemplo, grandes líderes que às vezes não estão, como a Nanda trouxe aqui, né? Um exemplo. Eles não aparecem, mas são eles que são os grandes estrategistas, são pessoas que estão, muitas vezes, embasando decisões muito importantes. Por quê? Porque essas pessoas com essa característica tímida ou introspectiva, como elas gostam muito de pensar e refletir, elas fundamentam muito antes de uma decisão. Né? Diferente de outros perfis que às vezes tomam muito mais por impulso, por intuição. Né? Claro, é como sempre, tem a questão, o ponto mais positivo e o ponto negativo. Por exemplo, a pessoa mais pensar mais, ela pode levar mais tempo para decidir alguma coisa. Mas provavelmente ela está mais segura da decisão dela. Isso.
Isso. E erra menos. Outra característica positiva do introspectivo é saber ouvir. É. E acatar mais as opiniões das outras pessoas. Então, ela termina... Catar mais ou não, né, Nanda? Eu digo, você pode escutar, mas como você reflete e você avalia se é... Não, isso é meu mesmo. É isso mesmo que eu quero. Como ele se questiona muito, ele nem sempre ele acata, né? Sim, tem mais condição de também se conhecer melhor, certo? É verdade. Eu tenho essa natureza desde pequenininha, né? De estar sempre me ouvindo, me percebendo, que é uma característica positiva. Por exemplo, uma pessoa introvertida, ela funciona muito melhor numa terapia do que uma pessoa extrovertida, que não tem o hábito de se ouvir, de refletir. Outra coisa interessante é que normalmente os introvertidos, eles são mais racionais. Eles usam mais a razão, né? Então, eles pensam mais, eles refletem, mas que também é uma ajuda para o trabalho de autoconhecimento, essa característica de refletir. Eu queria acrescentar, gente, vou mudar um pouquinho de assunto, porque eu achei muito legal quando você falou isso, né? O silêncio do introspectivo como uma atitude que incomoda, certo? Você tem muito a falar sobre isso. Eu também tenho, mas eu acho que você tem mais experiência nisso, né? Essa coisa porque você é mais ousada para ficar em silêncio do que eu. Eu quebro o meu silêncio muitas vezes. Você tem coragem de ficar em silêncio. E por isso você tem mais experiência nisso. Fala um pouquinho disso. Falei com Nanda, é que, assim, eu acho que é uma coisa que eu me dei conta um pouco mais recente, do quanto o silêncio de uma pessoa introspectiva incomoda as outras pessoas, porque elas não sabem lidar com o silêncio. Né? Se você está num grupo, ou se você está com outra pessoa, quase que existe uma obrigação da fala. As pessoas começam a se incomodar, é um olhar, meio que um pedido de, tipo, fala alguma coisa, tá ficando incômodo. Mas do tempo, tá chovendo, tá calor. Pro introspectivo, às vezes aquilo tá legal. Eu tava contando a Nanda que outro dia eu peguei uma carona, voltando da faculdade. E aí, no início ficou um silêncio. Eu tava bem com aquele silêncio. Eu tava curtindo a companhia da pessoa, mas tava olhando o caminho. Eu moro numa região que tem árvores e tudo, e eu olhava assim. Aí, só que em um certo momento eu percebi um certo incômodo, porque existia um silêncio. Eu disse, não, vou conversar um pouquinho, né? Mas, mas ao mesmo tempo, eu também estava ponderando com Nanda que o inverso é verdade. Do mesmo jeito que o silêncio do introspectivo, em alguns momentos, incomoda as pessoas, o barulho constante, a interação constante, né? Incomoda os introspectivos, o que é um local muito confortável para o extrovertido. Então, ao perceber isso do silêncio, que é uma característica, um comportamento para mim natural, tranquilo, eu me dei conta de que, tá, Milena, mas você também tem que olhar que o barulho, né, para algumas pessoas é um local confortável. Isso. E é um exercício, né, de aceitação das diferenças humanas. Esse é um exercício. Primeiro, aceitar a si mesmo, porque a gente não pode aceitar o outro se a gente primeiro não se aceita, certo? A gente fazer o exercício de ir parando, de classificar comportamentos e características de certo e errado. São características. E essas características, elas provocam comportamento nos outros, mas elas não são erradas, porque provocam isso. Por exemplo, o silêncio de um introspectivo pode causar desconforto num extrovertido, assim como a fala constante do extrovertido pode causar desconforto no introvertido, mas nenhum dos dois está errado. Nem é errado de sentir o desconforto, nem é errado de usar a característica de frente dele. O silêncio para o introvertido e a fala constante para o extrovertido. Certo? Então, quando a gente... E tem a questão, né, Nanda, do porquê do silêncio também.
né? Ah, não, gosto do silêncio pelo silêncio. Às vezes, mas não só. É porque o introspectivo também, ele não é de ficar falando aleatoriamente ou tagarelamente por qualquer coisa. Eu mesma, eu gosto de falar quando eu entendo que a minha fala contribui para alguma coisa. Dificilmente eu vou ficar enchendo linguiça, que às vezes o extrovertido, ele tem essa característica. Não que ele não aprofunde questões, ele aprofunda, não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas para ele também ficar falando de banalidades ou ficar enchendo linguiça às vezes sobre um assunto, é natural. Mas o introvertido às vezes até entende que é perder tempo. Eu fiquei pensando agora, Milena, o introvertido é uma postagem no Twitter, 128 caracteres, né? Já o extrovertido é uma postagem no Facebook, porque o Facebook você pode colocar um textão enorme, certo? Então, normalmente, eu não tenho mais essa característica do introvertido de ser tão curta e grossa, mas normalmente introvertidos eles falam pouco e falam conciso. No que fala, já diz tudo o que precisa ser dito, então ele não precisa ficar repetindo, nem estendendo o assunto. Ele dá a opinião dele, ou dá o conhecimento dele em poucas palavras e pronto, já está satisfatório aquilo para ele, certo? Então, isso pode soar até como ou falta de educação ou grosseria, né? Porque é muito direta e Sim. Normalmente, introspectivos são tidos como pessoas mal educadas. Não são mal educadas. É porque a gente se acostumou a pegar as características individuais, particulares, e classificar como certo e errado. Isso. Aquilo que a norma social considerou como bom, a gente acha que é certo. Aquilo que a norma social considerou como ruim, como não aceitável, a gente acha que é errado. E aí a gente fica tentando se consertar. Quem está fora da média fica tentando se consertar. Porque os extrovertidos também sofrem, certo? Sim. Não só os introvertidos, mas os extrovertidos também sofrem com a norma, porque a norma é sempre na média. Ela não acolhe os extremos, as particularidades da pessoa que exagera um pouco na característica. A norma não acolhe as diferenças particulares. E no exercício da gente fazer isso, a gente colabora para que outras pessoas também possam fazer isso, se sentir bem com quem são, certo? E ter o direito, inclusive, de usar as mídias sociais da nossa forma, porque é outra coisa, né? Eu e Milena temos essa questão. Não vou dizer mais que é problema, a gente não tem problema nenhum com mídia social. A gente tem uma questão, por exemplo, eu não quero postar todos os dias, eu não quero fazer live toda semana, eu não quero fazer vídeo todo dia. Não combina comigo. E as mídias sociais dizem, você tem que fazer postagem, tem que fazer live, e tem que fazer muito, como se fosse um extrovertido. Senão não vai dar certo para você. Pelo menos assim eu escuto, tá? Pode ser que as pessoas não falem desse jeito, mas eu escuto assim, certo? Você então, expor um pouco da sua vida para que, né, para que você se conecte com as pessoas. Poxa, mas por que eu tenho que ficar expondo minha vida particular? Pois é. Então eu estou no processo de descobrir como eu, sendo introvertida e aceitando isso, posso entrar nessa era das redes sociais, das mídias sociais, usá-las para me atualizar no século XXI, mas sem precisar ir na onda dos extrovertidos. Eu não quero isso. Ou melhor, eu nem preciso disso. Agora eu me lembrei daquela página do livro que eu mandei para você, da Arte da Felicidade, que ele fala dois aspectos para a gente superar o medo. E eu estou trazendo isso aqui porque a questão da timidez tem a ver com o medo da exposição, né? Então, ele fala da questão de ter acho que é humildade, né? Humildade para aceitar e se colocar... Não é humildade, não. É honestidade. Honestidade. Ou seja, você ser quem você verdadeiramente é. E a motivação. Ou seja, qual é o motivo que me faz, vamos supor, estar na mídia, né? Milena ou Nanda,
Não, eu estou na mídia porque eu acho que eu posso colaborar com algumas questões sobre o conhecimento humano e tal. Poxa, se eu quero colaborar com isso, por que que eu tenho que estar fazendo algumas postagens? Por que que eu tenho que postar na minha vida social se isso não tiver uma conexão com aquilo que eu quero discutir com as pessoas, né, que têm interesse pelos mesmos temas que eu? Exato, exato. E a onda, né? Porque tem que fazer assim, tem que postar todo dia, não importa muito o que seja, né? Você tem que postar. Não, eu tenho que postar aquilo que me motiva, aquilo que tem a razão para eu estar ali naquele ambiente. Eu Exato. vejo dessa forma. Eu me conectei muito com essa fala que é do Dalai Lama, né? Da questão da motivação, que ele fala é motivação necessária. Qual é a motivação necessária para você? Né? Então, por exemplo, Nanda está aqui hoje, eu estou aqui hoje, mas é um processo de construção. Tem algo que está nos motivando a superar as barreiras de medo, que, por exemplo, hoje eu tive dificuldade de entrar, mesmo tendo feito com Nanda antes, e sem problemas. Mas quando a gente tem essa dificuldade, as barreiras de medo, elas se colocam de formas diversas. Mas se eu tiver uma motivação suficientemente forte que me justifica, eu persisto. Eu trabalho, né? Eu vou deixar de ser milênio, de ser tímida? Não, mas eu posso ir aprendendo a ultrapassar essas barreiras, porque o medo, ele pode ser um recurso bom para me proteger, né? Mas ele pode ser um impeditivo para que eu avance. E aí eu tenho que perceber aonde é que está sendo o alerta e aonde está sendo o impeditivo. Exato, eu acho que esse é o ponto, é a gente ter noção. Cada um vai ter o seu ponto de percepção disso, né? O que é o limite, qual é a característica que está me limitando de fazer uma coisa que eu desejo, que faz sentido para mim e que eu estou motivada a fazer, e uma coisa que eu realmente não quero fazer porque eu não quero, não preciso, não estou motivada. Como é que você falou? A motivação Chama de tipo motivação necessária para mim. Pois é. E é isso que fez nós duas estarmos hoje aqui, certo? Falando nisso, eu perdi um pouco o tempo, porque como a gente entrou de novo, eu agora não sei mais qual foi a hora exata que a gente entrou, e a gente precisa encerrar antes que dê uma hora, para não cair o risco de eu não poder deixar gravado. Então, como eu não sei, acho melhor a gente já ir encerrando, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, certo? Eu acho que não tem mais ninguém querendo fazer pergunta, porque eu não gosto de deixar a pergunta para um período só. Quem quis compartilhar alguma coisa já fez, eu acho que não tem mais ninguém querendo compartilhar nada. E aí eu queria saber como é que foi para você fazer isso que está fazendo agora, essa live hoje. Eu estava bem tranquila, viu, Nanda? Até dá tudo errado. Foi o frio na barriga, foi o nervosismo e tal. Mas assim, eu achei que foi bom quando você disse, não, a gente vai fazer de todo jeito. Vamos. Né? Que é justamente para poder ultrapassar, né? Essa dificuldade. Né? E ter estado aqui foi bom, mas não vou dizer, dá aquela angustiazinha um pouquinho, aquele frio na barriga. Às vezes a gente tinha alguns para trazer e acaba atropelando, porque o pensamento fica um pouco confuso, né? Isso, mas é assim mesmo. Faz parte do processo de aprendizado e de administrar essas emoções, né? Isso. De administrar isso. Mas se você pudesse colocar uma nuance nisso, foi mais desagradável ou mais agradável? Não, foi mais agradável. Mais agradável. Isso. Eu tô assim. E agradecer também, que eu acho que você proporciona um ambiente mais favorável. Tá? Eu acho que você deixa mais à vontade, trata com mais naturalidade. Tá, se aconteceu o erro, aconteceu, vamos em frente. E no próprio processo de condução inicial, né? Que você só, pessoal, eu vou ter que sair para entrar de novo, né? Porque a Milena não está conseguindo entrar. Então, assim, e isso é aquela história. Como você me conhece, como você sabe como essa questão, vamos dizer, dessa verdade, né? Você criou esse ambiente e isso favorece. E eu vou voltar para aquela situação que a gente estava falando, de um adolescente que está numa roda, né? Se a gente tenta trazer ele para dentro, ele vai conseguir se inserir e se posicionar.
Isso, isso. Que bom, então. Que bom. Então, eu acho que até esse no início foi bom, no sentido de mostrar essa questão desse acolhimento, de como buscar os recursos para que a gente consiga superar essa dificuldade, né? E nós estamos aqui tendo uma avaliação de Ângela, que é minha cunhada, dizendo que a gente está ótimo. Ela achou a gente ótima, certo? Obrigada. Então a gente foi aprovada. Eu também achei, viu, Milena, que a gente conversou bem. Com relação aos assuntos, eu faço uma pauta, mas assim, necessariamente a gente não precisa dizer tudo. O que vem, eu sigo a orientação de Carl Rogers. O que vem na cabeça é o que é mais importante ser dito naquela hora, para ficar uma coisa viva, certo? E não uma coisa morta, programada. Então, as coisas que a gente não falou, se você topar uma segunda, a gente pode fazer de novo, tá? Uma outra vez, a gente esqueceu de falar isso, e que é importante, a gente quer falar, quer acrescentar, não tem problema nenhum, é só você dizer que a gente faz outra, tá? Mas eu acho que a gente abordou os pontos principais da questão e uma saída para isso, que eu acho que é legal, uma saída, e uma noção do que é patológico, do que não é patológico. Como aqui eu sempre considero como uma conversa informal, certo? A gente não está aqui para trazer teoria e técnica para ninguém, tá? Para conversar sobre um assunto de uma maneira informal mesmo. Minha experiência, sua experiência, para mim tá tranquilo, foi ótimo, eu adorei, como sempre. Eu adorei e adorei estar com você aqui. Também achei que você está muito bem. Obrigada. Para uma pessoa que tem... Não, eu digo que foi ótimo, eu agradeço aí o convite e a compreensão de todos. E eu acho que assim, a gente de repente pode pensar assim numa segunda conversa e aproveitar aí para quem quiser deixar uma sugestão também de aprofundamento, alguma dificuldade que eventualmente a gente não tenha trazido, né, mas que a pessoa de repente vive. Né? Porque às vezes quando o outro fala, a gente é mesmo. Tem isso também, né? Isso. Muito bem. Agradeço a todos que ficaram ouvindo a gente e as pessoas que vão ouvir na gravação. Já estou agradecendo. E aí, como eu digo, por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Ana Helena, ok? Então, podemos encerrar? Podemos sim. Obrigada. Ok. Então, um bom resto de domingo para todos. Cheiro. Tchau, gente. Bom domingo. Vou encerrar, porque a Milena disse da outra vez. Não, nem encerra, porque eu nem sei fazer. Vou encerrar, viu, Milena? E aí você fecha depois. E a gravação só vai sair daqui a meia hora, uma hora, que é o tempo que o Instagram processa, tá bom? Tá bom, beleza. Tchau, tchau. Cheiro. Outra coisa. Vou colocar você em parceria. Então vai ficar o vídeo, eu vou mandar um convite para você, vai ficar no seu perfil e no meu também, tá? Combinado. Cheiro para todos.